resolver, se for possível, o outro companheiro aí. Claro, claro. Vou Gente, tentar uma boa aqui noite. organizar aqui, viu, professor? Tranquilo, Jefferson. Uma boa noite a todos. Hoje, 29 de março, coincidentemente, o nosso 29º encontro, não é? Muito feliz, eu acho que a gente vai encerrando esse ciclo, que foi essa disciplina de investimentos 2, 100% remota, com alguns encontros estratégicos síncronos, e os encontros de conteúdo assíncronos, mas conseguimos cumprir com todo o calendário, estou muito feliz, tudo registrado lá no YouTube, fica aí sempre acessível para qualquer um de vocês. Hoje, como previsto, 7ª rodada extra de apresentação, extra, porque havíamos pensado numa quantidade de artigos que seriam contemplados nas 6 primeiras rodadas, e isso seria suficiente. Mas, como alguns alunos acabaram não apresentando, a gente foi dando meio que uma segunda chance, não é? Então, estamos aqui nessa 7ª rodada extra. Eu achava que a gente já tinha exaurido suficientemente muitos artigos em Asset Pricing e achava oportuno a gente trazer um assunto a mais que tem um pouco a ver com Asset Pricing e que vai complementar muito, eu acho, o aprendizado de vocês numa área que é sistema financeiro e desenvolvimento, leia-se, mercado de crédito na veia, e crédito, como a gente já viu, tem tudo a ver com asset pricing, e é talvez o lado mais social, mais justo, tá, do sistema financeiro, não é? Eu me lembro que nas minhas pesquisas em asset pricing, o Flávio Taliba, que hoje está na CEPLAG, me dizia, rapaz, você é um cara bom, mas você tem que pesquisar alguma coisa que vai mudar a vida do Ceará, rapaz. Esse negócio de investimentos, mercado financeiro é bonito lá para São Paulo. E o Ceará? E o Nordeste? E aquilo me sensibilizou muito e eu passei a pesquisar mais mercado de crédito e depois acabei conseguindo juntar, né? O Enos of Finance, o Quarterly, que a gente já apresentou aqui, é misturando asset pricing com crédito. Mas os papers de hoje, todos nossos, são papers exclusivamente sobre mercado de crédito. Como eu já falei, é o lado mais social do mercado financeiro e é aquilo que pode realmente mudar a vida financeira de nós. Estamos aqui no Ceará, estamos aqui no Nordeste, região mais pobre, mais vulnerável do Brasil. Muito bem. Só para dar uma estatística, né? Se você dissesse, Paulo, por que crédito é importante, né? Só porque é social, bonitinho? Não, porque crédito, junto com infraestrutura social, junto com capital humano, tudo isso, ambiência de negócios, é um vetor fundamental para o crescimento. E se nós pegarmos o PIB per capita do Nordeste, pelo menos a amostra com a qual eu estou trabalhando, para um paper que vai sair em breve, que é um paper divisor de águas sobre crescimento no Nordeste, e eu pegasse essa amostra do Nordeste com 925 municípios, aproximadamente metade, né, dos municípios nordestinos, e calculasse o PIB per capita dessa amostra, metade das cidades do Nordeste, nós seríamos o 127º país do mundo em PIB per capita, atrás de vários países africanos. Ficaríamos entre Timor-Leste e Mianmar, que são países que passaram por guerra. Isso é só para trazer uma estatística de como o Nordeste é, sim, uma região vulnerável. E crédito é fundamental para sairmos dessa situação. Então, vocês que vão apresentar hoje têm uma grande responsabilidade. Crédito é muito importante, pena não termos uma disciplina só de crédito na graduação. Quem sabe um dia eu construo essa disciplina para dar só de modelos de crédito, o que determina crédito e como crédito determina crescimento, mas vamos, de certa forma, suprir isso a partir dessa noite especial de hoje.
E aí, sem me alongar muito mais, vamos começar. Já estamos aqui com Vamos essa lá? International Economic Letters 2015. Foi a monografia do Roberto Sampaio, orientado pela minha amiga Luciana, que está na França. E quem apresenta é você, né, Jefferson? É isso, querido? Isso, professor. Já apareceu aí a tela aí de apresentação? Perfeito. Dá só uma pulada de slide para a gente ver se está dando certo. Peraí. Deu certo? Yes. Já deu, querido. Pode voltar. Jefferson, Ó. querido, 6h44, 10 minutinhos. Forte abraço. É com você. Boa noite, time. Tudo bom? Meu nome é Jefferson, sou aluno de administração. Eu fiquei responsável de apresentar esse artigo sobre impulsionadores da inadimplência do crédito domiciliar brasileiro, de Paulo Matos, Roberto Sampaio e Luciana Moura. Então, galera, esse Só estudo... uma coisa, Jefferson. Do crédito... Domiciliar brasileiro. Delinquência. É inadimplência. É Então, inadimplência do crédito. impulsionadores da inadimplência do crédito domiciliar brasileiro. Mil perdões, querido. Mil perdões. Fui eu que comi mosca. Desculpa. Não, pessoal, acho que deve ter cortado a minha apresentação, o microfone. Sem problemas. É só para a gente deixar claro, viu, galera? Isso. A galera que não pagou, hein, os inadimplentes. Manda ver aí, querido. Mas, certo? Pronto. Então, pessoal, esse estudo ele tem a importância da direção dos principais impulsionadores econômicos de inadimplência de 2004 a 2013 para todos os estados brasileiros. Então, é relevante devido às recentes crises nessa economia. Então, eu vou mostrar aqui a evidência sobre o papel da pobreza e do desemprego das famílias nas decisões desses modelos teóricos baseados, porque é uma fonte de capacidade de modelos padrão para lidar com padrões de comportamento de inadimplência doméstica. Em economias emergentes, pode ser devido à omissão de variáveis relevantes. Como nossas principais implicações na prática, convidamos formuladores de políticas e manter a austeridade fiscal. Então, o Brasil tem que priorizar esses gastos em programas sociais e, no decorrer da apresentação, eu vou apresentar que programas são esses, certo? Então, sobre o papel da pobreza e do desemprego das famílias. Acabei apresentando o slide que era para ter apresentado, pessoal, desculpa. Então, pronto. O que impulsiona essa inadimplência e ocorrendo principalmente nas famílias pobres, né? Justamente é uma má administração, é um aumento explosivo desses gastos públicos, certo? E gerando nisso um aumento do gasto das famílias. Então, o Brasil ele tem uma baixa relação crédito dividido por PIB, que é igual a 54%. Então, gerando esses aumentos dos gastos públicos contínuo com o aumento dos gastos das famílias, o governo também aumenta a dívida da população. De acordo com o Sistema Financeiro Nacional, independente do nível, superior a 46%, com taxas de juros anuais 34,8%. Ou seja, aumentando essa taxa da dívida, as famílias que têm mais recursos financeiros, possivelmente, elas têm a barganha de poder se segurar diante de uma crise. E as famílias pobres? Como faz? Então, independente do nível capital humano ou status de emprego. Portanto, o endividamento das famílias no sistema financeiro nacional em relação é acumulada dos últimos 12 meses é de 46%. Ou seja, essa taxa é do valor dos últimos 12 meses, certo? E detalhe, na década anterior era cerca de 19%. Ou seja, está ultrapassando os 150% do que era vivido na década anterior. Por isso que muitos pais da gente falam, né? Na minha época, o tempo era outro. Pois, justamente, a dívida era bem menor. Então, eu quero trazer para vocês aqui uma comparação em que os dados eles estão divididos por regiões, certo? Então, esses dados que eu tenho aqui do Brazilian Household Low Delinquency, enquanto o Sul, os estados têm um comportamento cíclico com baixa amplitude, sem tendência nesse período, variando entre 3% e 5% no Nordeste, com exceção de Sergipe, a série está acima de 5%, mas infelizmente com a tendência de queda comum. Assim, o Nordeste, com os valores baixos, e as entidades da região do Centro-Oeste
também apresentam tendência de queda, com exceção do Mato Grosso. Pode-se ver uma heterogeneidade na regional mais alta no norte. Certo? Aqui, não deu para colocar todos os gráficos, pessoal, mas eu estou aqui querendo mostrar. Certo? A diferença é muito grande. Esse aqui, do lado esquerdo, eu começo com o Nordeste, certo? Começando pela Bahia, como um dos maiores estados de porcentagem de inadimplência familiar, certo? E segundo o estado está o Ceará. Voltando aqui esse slide, pode-se ver, no que diz a respeito a variáveis exógenas, na tabela apresenta valores médios. Então, estou representando dos últimos, de 2004 a 2013, né? São um período de 9 anos. Então, a diversidade da economia dos estados brasileiros é muito grande, assim como a reação de suas famílias em termos de inadimplência e resposta a choques econômicos, o que causa diferentes níveis de trajetórias que causa taxas altíssimas de inadimplência. Para entendermos melhor, é necessário a gente entender o comportamento dessas regiões e suas cidades, certo? Nesse gráfico que eu trago aqui, ele mostra, certo, o endividamento per capita por pessoa, os anos de estudos dessas pessoas, o período e a porcentagem e o per capita de endividamento de cada família, certo? Eu trouxe aqui, ó, aqui é só a região Nordeste, certo? E outra coisa que vocês devem atentar é a taxa de desemprego. Ela está diretamente ligada a esse endividamento, porque levando em consideração o volume de crédito ou empréstimo como renda real, observe que a ordem de magnitude dos valores para as regiões mais ricas, como o Sul e Sudeste, atinge 3 vezes mais o nível, observando regiões com menor renda per capita em níveis de crédito como o Nordeste, com poucas exceções, como no Piauí. Os níveis de desemprego no Nordeste são bastante superiores aos registrados no Sul. Tá aqui, ó, a diferença. Os números são muito inferiores, não tem comparações, né? Então, essa diferença faz com que tenha uma base em que aplica-se, em que há uma diferença social, econômica. E outra coisa que vale salientar por exemplo, aqui na questão do Norte, né? Que é a outra exceção, novamente, para o Distrito Federal, que a taxa de desemprego é muito alta comparável ao Nordeste. Então, olhando para esses índices aqui de Gini, pode-se ver uma oscilação regional cruzada, de modo que as entidades das regiões Norte e Nordeste, bem como o Distrito Federal, estão com seus valores elevados, mas com menor dispersão se compararmos com o nível de pobreza para todas as entidades, enquanto as entidades do Centro-Oeste e do Sul. Então, os percentuais de pobreza variando entre 5,6% e 11,7%. Então, em outras regiões, há números surpreendentes, como de 40,6% no Maranhão ou 39,9% em Alagoas. Então, que impactos esses números eles têm na inadimplência do crédito? Se uma família ela não tem condição de, às vezes, de garantir uma cesta de alimentos da sua casa, ela vai ter prioridades e, com certeza, a alimentação da sua família e outras coisas básicas estarão primeiro na frente dessa dívida do crédito que ele garantiu na praça. Então, esse é um modelo de um dos principais achados do propósito, que acreditamos que é a classe dos modelos lineares, onde há um erro em cada período. Então, lidar com esse problema das variáveis omitidas, aplicada à estrutura de dados do painel equilibradas, assumimos que estão observando uma variável aleatória extraída da população e pode ser tratada como um tempo constante. Então, nesse modelo, ela está de completa e restrita por ser escrita da seguinte fórmula, né? Porque essa fórmula aqui que ele apresenta. Como variáveis aplicativas, podemos observar a economia emergente de algumas variáveis intuitivas. Então, para esse também teste de efeitos fixos, a nossa inferência deve contar com uma análise de efeitos aleatórios para sermos robustos à heterossequência, conduzindo as nossas inferências estatísticas de inadimplência de empréstimos domésticos. Então,
a transversal branca, que é a cruzada branca, né? Os resultados da nossa tabela mostram significância individuais para empréstimo de renda e anos de escolaridade e desigualdade de renda. Ou seja, o tempo de escola das pessoas, elas não interfere tanto nessa questão de inadimplência das famílias, né? Então, esse dado ele pode ser considerado relevante e irrelevante ao mesmo tempo, mas não se deve se prender tanto a ele. Então, a sugestão de política viável. Por exemplo, para o estado do Maranhão, para ele atingir um valor médio de inadimplência da região do Centro-Oeste, para ele se comparar aos estados do Centro-Oeste, de 4,5%, é necessário que haja uma redução da pobreza para 12,8%. Ou seja, né, de 40,6% descer para 12,8%. E no norte, o Amapá ele teria que atingir o mesmo nível de inadimplência, combinando com a redução da sua pobreza para 20% e a redução do desemprego para 4%. Ou seja, né, ele tinha que aumentar a taxa de emprego para gerar que gerasse mais renda para aquelas famílias e o pessoal saísse da pobreza. E qual seria o cenário ideal? Seria necessário em que uma administração executiva mantesse um controle nacional da austeridade fiscal, balanceando as contas, investisse em programas sociais, houvesse uma manutenção de empregos para que não houvesse tanto desemprego, um desenvolvimento técnico dessa população para que não gerasse uma desqualificação e investimento em educação. Por quê? Por conta que quando a gente tem uma educação, principalmente educação financeira, a gente entende, né, e sabe como funciona um juros composto, entende como é que a gente vai, na hora de contratar um empréstimo ou um crédito, a gente entende aonde está se metendo, né? Em outras palavras, as condições básicas, né, as pessoas têm que sobreviver. Então, esse emprego e o desenvolvimento humano das pessoas é necessário para que ela se mantenha e procure, né, reativar esse crédito na praça, né, procure uma renegociação. E sabemos que isso é justamente uma crise social do nosso país, né, e que não precisamos sair de casa para ver, né, a gente está muito próximo, principalmente aqui no Nordeste. Então, pessoal, é uma frase brasileira aí, certo? Devo, não nego, pago quanto puder. Então, o brasileiro, conforme lá nos 5, 6 do crédito, ele tem um caráter, mas está difícil ter a capacidade de honrar essas inadimplências. Maravilha, Jefferson. Muito boa a sua apresentação. Por um lado, eu acho que o paper ajuda, o assunto também, como talvez fique já claro nesse primeiro paper, acho que crédito é um assunto tão mais próximo da nossa realidade, esse paper é tão mais acessível do que os de asset pricing da rodada passada, que isso, por um lado, claro, ajuda a entender, né? É mais acessível, por aí vai. Mas isso não tira aí o brilho do Jefferson, que é bem espirituoso, gostei muito mesmo da apresentação, e eu acho que vocês têm que buscar, quando se sentirem seguros, quando o paper permitir, e o ambiente de apresentação também permitir, que é o caso aqui, vocês devem se permitir ousar, emitir opiniões, sei lá, fazerem algum comentário mais engraçado, se permitirem algum juízo de valor, não há problema nenhum, não há problema nenhum, tá? Eu gostei, de fato, muito da sua apresentação, nota máxima, excelente, excelente mesmo. Joia! Maravilha, querido. Obrigado, professor. Nada, eu que lhe agradeço. Na minha lista aqui, Felipe, Kennedy, Humberto, Natanael e Noboro. Felipe está conosco? Sim, né?
Tô aqui sim, professor. Tô colocando para Massa, apresentar, cara. só um minuto. Tranquilo, querido, sem problemas. Mas, Jefferson, me diga aí, é um paper bonzinho de ler, né, cara? Curtinho, né? Eu gostei bastante, eu só tive que pesquisar algumas coisas técnicas assim. Mas é interessante, porque às vezes a gente nunca para pensar e só pensa no caráter da pessoa, né? Se ela vai pagar ou não, mas a gente nunca pensa do que está por trás do, da vida financeira do cliente, né? Ou do. Jefferson, esse paper é o que a gente chama. Já abro para você, tá, Felipe? Rapidinho, querido. Tudo bem, Já professor. vi que sua apresentação já está ok aqui, pulou um slide, beleza. Mas, é o seguinte, Jefferson, isso é o que a gente chama de letter. Uma letter é um formato científico curto, normalmente tem até 2.500 palavras. Aí você tem na sequência o que a gente chama de note. Uma note tem normalmente até 5.000 palavras. E um paper, para mim, pelo menos, deve ter até umas 10.000 palavras, talvez um pouquinho mais, não muito mais do que isso, senão aí eu já acho que fica muito grande, normalmente desnecessariamente grande. Pois E a é, Lera, diga, eu até pode achei ir, 10 minutos assim. Será que eu vou. Acho que 10 minutos é muito tempo, sei lá. Se 5 deu no minutos limite. você. É. Mas aí o que acontece? A Lera é um formato de comunicação muito aceita. Às vezes eu começo a escrever um paper, consigo terminar tudo que eu tenho para dizer ali com 2.500 palavras, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu falei, cara, não tem que engordar desnecessariamente a contribuição acadêmica, entende? Então, existe um circuito já mundial de journals que publicam só letters. É tanto que se você enfiar um paper grande lá, ele vai rejeitar. Diz, não, não, não. Formatação não está de acordo. Tem que satisfazer o critério de quantidade máxima de palavras. Então, eu consigo aí elencar uns 5 journals que só publicam letters, e tivemos a felicidade de publicar, isso que é uma monografia do Roberto Carlos, um aluno muito gente boa, nosso, da atuária, que eu e a Lu orientamos. Não sei onde ele está agora, mas você vê, cara, a monografia ficou curtinha, cara. Em inglês, entendeu? Um exercício empírico simples, mas muito objetivo, relevante, inédito. Show de bola. Fica a dica aí para todos vocês. Felipe, vamos nós, né, querido? Esse paper eu tenho um carinho enorme por ele. Acho que foi o primeiro que eu fiz sobre crédito. Acho que foi a monografia de graduação da Joiciane, que na sequência fez mestrado e doutorado. Eu acho que hoje é professora da UFC. Não sei se lá no CCA. Faz tempo que eu não a vejo. Muito bem, querido. 10 Vamos minutinhos, lá. Felipe. Vamos lá. Boa noite, gente. É, como o Paulo já adiantou aí, e está aparecendo para vocês, o artigo que eu vou apresentar é esse, Política Creditícia no Brasil. O Sertão vai virar mar? É, do Paulo Matos, da Joiciane Vasconcelos e do Cristiano Pena. Aí tá um pequeno resumo sobre o paper, né? É um artigo que se posiciona no debate sobre a desigualdade econômica entre os estados do Brasil, é, abordando empiricamente as questões associadas à relação entre o mercado de crédito e o crescimento aliado à distribuição de renda e geração de bem-estar. O artigo vai analisar o comportamento das trajetórias temporais mensais do estoque e do volume total de crédito per capita, né, em cada um dos estados e o Distrito Federal, utilizando a metodologia Phillips e Sul, de 2007. Os dados analisados foram de janeiro de 2004 a dezembro de 2009. Bom, ele começa falando um pouco sobre o mercado de crédito no Brasil. Ele cita Brigham, 2001, que diz que a oferta de crédito pelas instituições financeiras é um grande impulsionador da atividade econômica, seja de um país ou de um estado, enfim. Aliado a isso, ele observa que grande parte do PIB das várias economias é financiada por instituições de crédito. Nesse gráfico do lado, a gente tem a evolução temporal da razão de crédito
crédito dividido pelo PIB, né? No Brasil, de janeiro de 2004 a dezembro de 2009. A gente pode observar nesse gráfico que o crédito total, ele tem, no gráfico, em 2004, né? Ele está abaixo de 25%, enquanto que em 2009 ele já está acima de 40%. Então, é um crescimento bastante considerável. E aí vem uma seção do artigo que é a metodologia, né, que explica através das fórmulas o que foi feito no artigo para chegar nos resultados. Então a gente tem um painel de dados contendo o crédito real total per capita das 27 unidades federativas, onde o I vai de 1 a N e o T vai de 1 a T. Eles denotam as 27 unidades e o tempo, né, de forma que o x e t possa ser decomposto em dois componentes: o sistemático, representado por A e T, e um transitório, representado por G e T. E aí a gente vai ter essa fórmula que está aí embaixo. A estratégia empírica de Phillips e Su consiste em modelar um painel de dados de modo que os componentes comuns e idiosincráticos pudessem ser distinguidos. Ou seja, a gente vai ter essa fórmula aí embaixo, onde mid-theta, ele é um componente, mid-t, desculpa, é um componente que determina a trajetória comum de crescimento por estado, e o B de T é um elemento idiosincrático que varia no tempo. Dessa maneira, é possível testar a convergência de longo prazo sempre que a heterogeneidade não observável se dissipa. A inferência sobre o comportamento de B de T não é possível sem alguma restrição em sua dinâmica, porque o número de parâmetros desconhecidos é igual ao número de observações. Então, foi criado um coeficiente de transição relativo, que é esse HIT, que é definido por essa fórmula. Onde o XT representa o crédito real per capita sem o componente de ciclos econômicos. Com base nessa modelagem, a metodologia Phillips e Su, né, desenvolveram análise de convergência denominada log-T. E para modelar os coeficientes de transição, usaram a seguinte fórmula, que é essa que está embaixo. Onde o L de T é a função Sloan-Berry, crescente e divergente no infinito. E o alfa é a taxa de queda de variação nas unidades transversais ao longo do tempo. A partir do cálculo do slide anterior, a gente tem duas condições para a convergência do modelo, que são essas duas que estão na tela. E aí, a partir disso, é possível estabelecer uma hipótese nula de convergência e uma hipótese alternativa de não convergência, como é mostrado abaixo. Então, a gente vai ter essa hipótese nula e essas duas hipóteses alternativas. E aí, essa abordagem também permite a gente testar a formação de cubos de convergência, que são grupos que tendem a convergir ao longo do tempo. E a hipótese alternativa pode ser seguida por essa fórmula. Essa é mostrada a seguir, né? Bom, e para testar essa hipótese, supondo que L de t é igual a log t, foi estimada a seguinte regressão, né? Que está na tela embaixo. Onde H1 sobre HT representa a relação da variância cross-section encontrada através desta fórmula. Para que as observações iniciais não exerçam forte influência sobre os resultados, a metodologia utilizada sugere que a regressão seja estimada após se descartar uma fração amostral. E aí, baseada em simulação de Monte Carlo, foi sugerida que essa fração seja aproximadamente 1/3. Por fim, a rejeição da hipótese nula de convergência pode estar indicando a existência de pontos separados de equilíbrio ou múltiplos estados estacionários. Bom, e aí a gente vem para o exercício empírico, que a gente vai mostrar o que foi apurado através dessa metodologia. A gente tem a evolução temporal nesses gráficos, né? A gente tem a evolução temporal de crédito total per capita de cada unidade federativa. E aí esses gráficos estão divididos por região. Então, no primeiro gráfico, a gente tem a região sul, no segundo, a região sudeste,
no terceiro, a região norte, no quarto, a região nordeste, e por último, a região centro-oeste. Nessa tabela, a gente vai ter as estatísticas descritivas anuais por, por estado, né? Então, a gente tem, por exemplo, o PIB per capita médio, que no Acre é 9.109,6, e assim por diante. A gente vai ter essa tabela que mostra por estado, então a gente tem os estados da região norte e nordeste, e na sequência a gente tem as outras três regiões, né? Centro-oeste, sudeste e sul. A tabela 2 vai mostrar essas estatísticas por região, foi agrupado os estados, né? E feito por região. Então a gente tem a região norte com PIB médio per capita de 9.733,75, e a gente vai ter outras variáveis, como a proporção de pobres, índice de Gini, e, enfim, são várias estatísticas que são mostradas para a gente. Bom, a tabela 3 ela vai mostrar os clubes de convergência que foram encontrados utilizando a metodologia, né? Então a gente pode ver que existem dois grupos, que o primeiro é formado pelos estados da região sul, a maioria do sudeste, todo o centro-oeste, três estados da região norte e Pernambuco, que fica no nordeste. Já no segundo grupo, a gente tem o restante da região nordeste, a maioria da região norte e o Espírito Santo. Bom, e aí a gente tem nesse gráfico a tendência de longo prazo dos dois clubes de convergência identificados, né? E aí a gente nota que a constância de tendência a longo prazo sinaliza que as políticas empregadas, por mais que tenham sido responsáveis por taxa de crescimento mensal do crédito per capita maiores em estados com menor nível de crédito, não parece ser suficiente para eliminar a discrepância de divergência. Então, a gente pode ver que elas divergem muito em valores, né? A gente tem o primeiro grupo com mais de 3,5, enquanto o segundo grupo está acima de 3. Então, é um valor bastante discrepante, eles não parecem estar tendendo a se convergerem. E aí, na figura 4, a gente tem a dinâmica de transição dos estados que compõem o primeiro clube. E a gente pode ver que, exceto por Minas, é possível observar que os estados que convergem para cima dos valores unitários estão todos ligados à região sul, sudeste e centro-oeste. E para o grupo 2, a gente observa que tem uma forte influência regional para valores acima de 1, visto que a grande maioria dos estados com essa característica estão na região nordeste. E aí, o que é que a gente conclui com isso? Bom, primeiro a gente tem essa tabela das estatísticas descritivas por clube. Então, a gente tem o mínimo e o máximo para o primeiro clube de cada estatística, né? E foi concluído que a região Nordeste, que é caracterizada pelo menor PIB per capita, necessitaria aproximadamente 35 anos para poder atingir o mesmo nível de estoque de crédito da região Sul ou Sudeste. Isso mostra que no país existem duas economias distintas. As economias funcionam de um jeito para a região Nordeste e Norte e de outro jeito para as demais regiões, de acordo com o que foi apurado, né, dos grupos de convergência. E que mais? E, e aí o artigo sugere ainda que, entre outras coisas, seja feita uma reforma creditícia, fazendo estimulação da inclusão bancária e financeira dos indivíduos, e que estão a esmo dessa política. Além disso, é sugerido que as microfinanças tenham um maior destaque diferenciado dos demais setores financeiros, devendo ser considerado como mainstream. E é isso. Esse foi o artigo. Maravilha, maravilha. Muito bem, Felipe. Esse paper a gente fez ali
Na época eu estava em Sobral, acho que o Cristiano também, o Joiciane também, né? E acho que a grande sacada é porque as pessoas estudavam e estudam muito em razão das consequências teóricas de um arcabouço de crescimento exógeno da década de 50 e 60, que sugere, dentre suas conclusões, que deva haver uma convergência de PIB per capita, ou de renda per capita, entre estados, países e por aí vai. E aí, como consequência dessa literatura de growth, como a gente chama, crescimento, o Phillips e Su desenvolveram essa técnica de convergência, porque não basta você ficar olhando ao olho nu se as séries estão convergindo. Não é bem assim que funciona a ciência, né? Tem que ter uma inferência estatística, alguma coisa nesse sentido. E a técnica de Phillips e Su muito utilizada, portanto, a partir daí para convergência de PIB, 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 renda, PIB, renda, PIB. E eu sempre gostei de fazer algo um pouco ousado, diferente, autêntico, que é, puxa, se o cara faz isso para PIB, por que eu não posso testar se outras coisas convergem? Havendo ou não teoria por trás, eu só estou curioso. E aí a gente fez para crédito, porque crédito é um dos fatores que faz com que crescimento aconteça. Então, imagina que você tem estados mais pobres, Ceará e São Paulo, por exemplo, Ceará mais pobre que São Paulo, PIB per capita, a diferença é 3, 4 vezes, sei lá, mais ou menos isso. E uma das coisas que vai fazer com que se aproxime é crédito. E aí eu vejo que o crédito per capita aqui no Ceará, para famílias, por exemplo, para empresas que sejam, é bem menor do que o crédito per capita, ou crédito em razão do PIB, do que eu vejo em São Paulo. Não, tudo bem. Então, assim, a gente começa mais atrás na riqueza, começa mais atrás no crédito, mas vai que converge, né, o crédito. Então, aí, de repente, isso vai puxar, e aí riqueza também vai convergir. O que a gente olha é que não converge. Então, assim, é muito preocupante, né? Porque aí é como se o crédito acabasse sendo importante, mas não para o exercício de convergência, porque ele é importante para prover o crescimento do Ceará, mas ele está tão melhor do crescimento de São Paulo que ele vai acabar provendo muito mais crescimento lá do que aqui, e aí ele vai acabar aumentando a desigualdade. Olha que coisa louca. Então não é que o crédito seja ruim, ele é bom, mas ele está sendo melhor em São Paulo do que aqui. Aí é para lascar, bicho. Aí fica muito preocupante. Aí fica muito difícil. Né? Então, assim, citei dois estados que a gente conhece, né? A realidade mais ou menos. Mas o que o estudo faz é olhar para todas as unidades da federação e vai separando estatisticamente em grupos de convergência. E aí tem um grupo que tem uma característica essencialmente regional, né? Assim, com raras exceções, um estado que pula de divisão e tal, mas o Nordeste está muito concentrado em um desses clubes. E, bom, o paper que foi aceito na revista Economia da ANPEC, né, que é B1, uma das 5 melhores de economia do Brasil, em português, porque é difícil publicar em português. Na Economia da ANPEC eu já tenho impossível, não só pode publicar em inglês a partir de uns anos aí para trás. Mas é um paper pelo qual a gente tem um grande carinho, um paper bem citado, um paper bem interessante, assim, bem interessante mesmo. Valeu, meu amigo Felipe, nota máxima, querido, muitíssimo obrigado. Acho que o nosso amigo Natanael também entrou, e ele é um dos que apresenta para a gente hoje, não é isso, Natanael? Positivo. Boa noite aí, Palmatos. Boa noite, querido. Vamos ver se a gente consegue ver isso. Slide. Já posso entrar em sequência? Yes. Oi, professor Jefferson, o senhor não disse meu nota. Não, nota máxima, Jefferson, claro. Obrigado, obrigado. Nada. Só um momento.
Qual janela está apresentando? Eu tô. Um momento. Está apresentando, pulou o slide. Está no primeiro slide, né? Está no primeiro slide. Tá, ok. Maravilha, querido. 10 minutinhos também. Boa sorte. Ok. Boa noite a todos. Peguei aí um paper do autores aí, o Paulo Matos e Daniel Batista, sobre uma visão aí de futuro em relação ao crédito familiar brasileiro não reservado, o comportamento do crédito familiar brasileiro. Esse paper tem como propósito mostrar um modelo linear, dependente entre esse comportamento, essa tomada de decisões do crédito familiar brasileiro em relação às variáveis macroeconômicas brasileiras. Um pouco da introdução, ele fala sobre a economia brasileira em meados dos anos de 2014 a 2011, em que, em comparação à taxa de crescimento da razão crédito disponível em relação ao PIB aumenta em torno de 11,4%, sendo uma das maiores mundiais, essa razão. Então, isso não seria preocupante se todos esse crédito, tanto para a indústria como o crédito familiar, fosse uma forma de investimento para crescimento da indústria, ou em caso familiar, para adquirir imóveis, para investimento no mercado de agronegócio. Mas você se vê que essa parte de crédito é muito voltado como um empréstimo, mais uma dívida que às vezes acaba comprometendo a renda da família como um todo brasileira. Aqui temos que essa política de crédito também relacionada, como eu acho foi no último paper, ela é um pouco discriminatória em relação a essa tendência regional, né? Que ela acaba sendo um pouco diferente, meio distinta, essa distribuição de crédito entre regiões brasileiras, principalmente essa diferença entre Norte, Nordeste e a parte Sudeste e Sul, Centro-Oeste do Brasil. O crédito doméstico brasileiro, ele teve nessa última década um crescimento, uma média mensal de 1,2% de crescimento, enquanto a taxa de crescimento das companhias de crédito ficaram abaixo de 1%. Então, você vê aí que a parte de crédito familiar teve até mais do que uma expansão maior do que o crédito para a própria indústria, que sempre está ali atrás de crescer, de expandir seus lucros. Em agosto de 2017, o saldo da carteira de crédito brasileira atingiu mais do que o saldo da carteira de crédito familiar atingiu mais do que 50% do total de crédito no país. Isso corresponde a 25% do produto interno bruto.
Esse crescimento da dívida acumulada aumentou de março de 2005 até abril de 2015, nessa faixa aí da década, de 20% para 46%. Isso é o crescimento da dívida em relação à renda familiar. Os dados utilizados para a montagem desse modelo, a gente utiliza variáveis endógenas, o tempo utilizado para as amostras foi de abril de 2011 até agosto de 2017, retirados aí do Banco Central, através do Fórum Focus, utilizado como variáveis endógenas, amortização em relação ao PIB, concessão em relação ao PIB e porcentagem de crédito em relação de crédito da carteira em atraso e inadimplência. Aqui a gente vê em relação a essas médias, né? Você vê que a parte de amortização e concessão, ela é bem suave. Ao passar do tempo, ela varia de 1,8% até próximo aqui de 3%, mas é bem suave. Em relação à porcentagem de atraso e inadimplência, você vê que os movimentos são bem maiores, né? A volatilidade é bem maior, sendo assim, mostrar um pouco do comportamento do risco de crédito familiar. A gente vê aqui que final de 2012 até o meio aqui de 2015 também teve um decaimento. Também utilizados nesses modelos as variáveis exógenas, usadas nessa série, como o IPCA, o índice de preços, o índice de preços geral, avaliado doméstico, o índice de preços generalizados pelo mercado, o índice de preços para o consumidor, o IPC, a variação esperada entre a taxa real dólar, diferença da taxa anual Selic, diferença da dívida pública líquida em relação ao PIB, diferença do crescimento, a expectativa do crescimento do PIB anual, crescimento industrial, da produção industrial, crescimento do balanço de conta corrente, a expectativa da balança comercial, o investimento direto estrangeiro e a inflação medida pela administração de preços. Dessas variáveis exógenas, foi considerado o critério Schwartz, em comparação ao critério de Akaik, em relevância que esse penaliza menos os regressores. Para a utilização desse modelo, foram utilizadas a parte AMT, que denota a amortização em relação ao PIB, CCT, a concessão em relação ao PIB em relação ao tempo, o risco de crédito da carteira em atraso, ART, em relação ao tempo, e a inadimplência em relação ao tempo, e
junto aos somatórios das três variáveis exógenas que eu citei anteriormente. Devido a desses grande número de variáveis exógenas, existiria uma grande combinação. Então, utilizando o critério de Schwarzer, a gente teve uma regressão para esses índices que foram os que mais foi notado uma relevância, que seria o índice de preço geral pela disponibilidade doméstica, o índice de preço para o consumidor e a relação da dívida líquida do setor público em relação ao PIB. Em relação, aqui temos um pouco do resultado esperado. Primeiramente, teve a maioria das variáveis exibiram um comportamento inercial, só o efeito da amortização em relação ao PIB, que foi uma exceção. E uma das maiores conclusões foi a dependência negativa entre o risco de crédito e o aumento na expectativa de dívida pública líquida em relação ao PIB. E o aumento inflacionário esperados induz o maior nível de concessão ao crédito, porque também todas essas variáveis, elas foram, os valores foram produzidos ao final do ano com a expectativa do próximo ano. Então, sempre foi baseado numa projeção do ano seguinte em relação à expectativa que se tinha no ano anterior. Então, a gente verifica que é uma que, em caso de uma má sinalização na austeridade fiscal do governo, as famílias tendem a reduzir os níveis de inadimplência e atrasos, e que, com esse nível de projeção de inflação aumentando nos próximos anos, e com essa dúvida do risco do aumento dessa taxa de juros, há uma preferência das famílias à amortização das taxas de juros. Então, conclui-se que a gente não tem um longo período, mas que as decisões das famílias baseadas nesse crédito, elas são baseadas nas expectativas das variáveis econômicas. Isso influenciando que as projeções influenciam na decisão do crédito familiar. Então, com isso, finalizado aí a apresentação dele. Maravilha, Natanael. Obrigado, querido. Nota máxima também. Essa foi a monografia do Daniel Batista. Não recordo exatamente quando ele defendeu, mas já defendeu nesse formato de paper. No caso de letter, também é uma contribuição muito curta. Natanael, apresentou para a gente. Eu acho que tem menos de 10 páginas esse trabalho, é bem curto, bem focado, né? Sim, 8 páginas aí. Pois é, curtinho. Já todo em inglês, encaixadinho, já defendeu como letter, publicado na Empirical Economic Letters. E a grande sacada é saber se havia um comportamento por parte das famílias brasileiras
nas suas decisões de consumir mais, ou de amortizar, ou de atrasar, ou de se tornar inadimplente, se elas observavam revisões de expectativas do mercado que sinalizam o que pode acontecer no futuro, não é? É um exercício que pressupõe uma racionalidade muito forte, mas acabou que, de maneira espúria ou não, a gente acredita que não, poucas variáveis se mostraram significativas, como revisão de expectativas de inflação ou do endividamento do Estado. Isso acaba preocupando as famílias, que, com exceção da concessão de crédito, tem nas outras variáveis o comportamento fortemente inercial, e o modelo, por mais curto que tenha ficado, ele acaba explicando bem. Os modelos de atraso e inadimplência têm um poder de explicação razoável. O componente inicial e um componente de forward-looking, né? Ele olha, antecipa que o mercado revisou expectativas, sugerindo um cenário pior, e ele vai lá e toma suas decisões. Então, assim, uma contribuição interessante no mercado de crédito, objetiva, inédita, trabalhosa, porque para 13 mil combinações você tem aproximadamente 8 mil e tantos modelos para 13 variáveis macroeconômicas, que cada uma delas tem a probabilidade ou não de entrar. Então, é 2 elevado a 13, então dá 8 mil e tarará combinações. E aí você tem que escrever um programa, né, para que o programa identifique qual é o modelo mais ajustado. E é com base nele que a gente infere, né? Maravilha, Natanael. Obrigado, querido. Sim. Bom, haveria ainda mais 3 papers, né, do Humberto, Noboro e Kennedy. Olhei agora, há pouco, a questão de supressão ou cancelamento, né, de matrícula. Não era o caso deles. Enfim, não sei o que aconteceu, nenhum deles entrou em contato comigo previamente, tá? Vou amanhã disponibilizar a aula de hoje e mandar um comunicado para vocês, ressaltando essa minha lamentação com o fato de alguns colegas não terem feito a sua respectiva apresentação, nem como primeira, nem como segunda chamada. Isso inviabiliza, né, a aprovação deles na disciplina. Enfim, felizmente. E vou ver com o líder e com vocês, claro, como é que está o andamento do trabalho em equipe. Assim como o Glaucio tirou dúvida, e semana passada o próprio líder, Ivanilson, também comigo. Eu fico à disposição de vocês no Zap, fico à disposição de vocês no e-mail institucional, ou via SIGA no fórum. Não hesitem em entrar em contato comigo para tirar dúvidas sobre o trabalho. Aproveitem os horários de aula da semana que vem, né? Se bem que não, né? Porque dia 5 já é segunda-feira, não tem nem muito limite. Mas, enfim, aproveitem para trabalhar aí essa semana e me envie até segunda. O nosso calendário vai até quando? Vocês sabem dizer? Até dia 10, né? Alguém sabe dizer? Sim, professor, até o dia 10, é o último dia. Depois, na outra semana, é a semana de AFs. Boa, Pablo, obrigado, querido. Vocês acreditam que jogar um pouco para frente esse deadline do dia 5 ajuda vocês? Mal não faz, né? Quiser entregar antes, entrega, né? O que é que vocês acham? Professor, no meu caso, eu acho que eu vou ficar sozinho mesmo. Não, macho, aí se junte com outros, entendeu? As equipes vão se desfazendo, porque alguns alunos vão desistindo, acontece. Mas, enfim, é só uma sugestão, né? Óbvio que você pode fazer só também. Mas, enfim, eu vou fazer o seguinte, amanhã nas minhas mensagens mais finais, eu vou colocar aí até dia 7, que seria quarta-feira, tá? Pode ser que ajude alguém. Lembrando que é até.
e não é apresentação síncrona, você vai só me enviar, tá? Então, se tiver pronto, já está tudo ok, me envia. Vocês, pelo menos, ganham aí mais 2 dias, pode ser que seja útil para alguma das equipes. Beleza? Joinha. Vou Beleza. encerrando. Oi, diga. Não, beleza, obrigado. Vou encerrando aqui a gravação para poder disponibilizar.